quero que você abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 43, versículo 23. Eu sei que Deus tem um mistério para a gente aqui nessa noite. Gênesis 43, versículo 23, que nós sabemos que Deus trabalha de maneira que nós não entendemos, como já foi dito nesta noite. Porque se nós entendêssemos, nós mesmos resolvíamos. Não precisava de Deus trabalhar para a gente, ou nos ajudar a trabalhar, ou nos dar sabedoria para resolver as nossas questões. Então, estamos felizes por fazer parte do povo que irá um dia morar no céu. Não tenho pressa de ir para o céu, mas sei que um dia nós seremos arrebatados com o Senhor aos ares, ou talvez partiremos para a eternidade, e lá nós iremos conhecer as belezas que o Senhor tem reservado a todos nós. O que nós passamos aqui não é nada, os problemas são pequenos comparado ao prêmio que nós iremos receber na eternidade. Amém? Todos acharam? Aleluia? Diz assim, eu vou ler Gênesis 43, versículo 23, simplesmente a parte A e B do versículo. Ele diz assim: Pai seja convosco, não temais, vosso Deus, e é o Deus de vosso Pai, vos deu um tesouro nos vossos sacos. Amém? Podeis assentar, por favor. Estamos praticamente findando o ano, e tem gente achando que não tem tempo mais de Deus trabalhar na sua vida, né? Eu quero lembrar você que com 7 dias Deus criou todo o universo. E se Deus resolver trabalhar para a gente durante 7 dias como trabalhou na criação, você sabe que nada fica sem resolver. Estava à tarde, como eu disse, meditando uma palavra concernente às senhoras ou às varoas. Mas chegando aqui, eu abri a palavra nesse texto e Deus me incendiou o coração quando eu li. Posso te dizer e posso até mostrar para você que foi na capa da minha revista que eu vi esse texto, de uma revista que tenho dentro da minha Bíblia, dentro da minha pasta, que dizia: olha, vós, Pai seja convosco, não temais, vosso Deus, o Deus de vossos pais, vos deu um tesouro. Vos deu um tesouro, lá diz só assim, aqui diz, nos vossos sacos. O que está dizendo na Bíblia sobre isso? Se lembra, eu tenho que voltar um pouquinho para que todos nós venhamos entender e eu entre na mensagem que Deus coloca no meu coração. Se lembra que nós saímos a meditar na Bíblia e lembramos que José foi vendido para o Egito. Vou resumir assim, vou contar toda a história de José, porque até os bebês da igreja sabem essa história. José foi vendido para o Egito. E se nós imaginássemos a venda de José para o Egito, nós acharíamos que Deus não era com José. Se eu e você analisarmos os problemas, a situação da vida que passamos, nós achamos que Deus não está conosco. Mas quando nós adentramos a história de José e começamos a analisar a sua vida, nós entendemos que Deus trabalhou anos antes para poder sustentar a tribo, a nação, a genealogia que um dia nasceria dela o Salvador da humanidade. Então nós precisamos entender o agir, o trabalhar de Deus? Não, nós precisamos de confiar em Deus e esperar que Ele nos ajude a resolver os nossos problemas. E vejo aqui, a Bíblia diz no capítulo 42, 43 de Gênesis, que houve uma grande fome em Canaã. Se lembra que Canaã era a terra que mana leite e mel. Você se lembra que eles saíram do Egito, direcionado por Deus, mas guiado por Moisés. Moisés era o guia turístico de Israel no deserto, levando eles para a terra que era prometida a Israel. Então, o que eu quero que você entenda, o que o Espírito Santo coloca no meu coração nesta noite? Nós precisamos de analisar não hoje, não ontem, mas a promessa
que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos de ver o futuro e não simplesmente chorar a perda de hoje, porque Deus não é Deus de perca. Deus é Deus de providência na vida daqueles que esperam nele e buscam a sua presença. Eu não sei se você tem um saco aí para Deus colocar o tesouro nele, mas eu me lembro que o profeta Ageu nos diz uma palavra interessante, que muitas das vezes nós pegamos tudo que temos e colocamos como se fosse um saco furado. Se lembra disso? E quando nós falamos isso, as pessoas já dizem: vem o pastor falar de dízimo e oferta. Não, não é simplesmente isso. Quando não temos fidelidade a Deus em tudo que nosso Deus pede a gente, as coisas nossas não fluem bem, as coisas não agem da maneira que nós queremos, não acontece da maneira que queremos, porque nós estamos na direção contrária ao que Deus direcionar a nossa vida, e aí tudo começa a dar errado. É como a gente está dizendo: eu pego tudo, coloco dentro do saco e começo a ir em direção à minha casa, mas quando eu chego lá, o saco está vazio. Mas eu tenho uma palavra de Deus diferente para a sua vida. Você tem um tesouro que o seu Deus te deu, está guardado, e você tem que tomar posse dele. E aí eu vou lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo tem essa mesma visão, mas de uma maneira diferente, num utensílio diferente, não num saco, mas em vaso. Paulo diz: olha, vocês têm um grande tesouro dentro. Vós sois vasos de barro, mas tendes um grande tesouro dentro. E esse tesouro, eu me equiparo, quando analiso a história de José com os seus irmãos, que nós precisamos para alcançar esse tesouro, termos responsabilidade com o Senhor. Porque quando eu vejo os irmãos de José vendendo eles para o Egito, eu vejo aqui uma divisão familiar, eu vejo uma destruição nas nossas vidas, mas Deus trabalhando, José não carregando rancor no seu coração, ele pensa diferente de muitos de nós pensamos. José poderia muito bem, como rei ou como governador do Egito, quando viu os seus 10 irmãos chegando para comprar comida, ele poderia bem dizer: olha, você prepara a pior masmorra e coloca esses 10 homens lá dentro, porque eles me venderam como escravo, e por ser vendido como escravo, eu fui preso, eu fui maltratado. Mas ele não teve essa visão, e Deus está falando com a igreja nessa noite: não tenha visão de revidar o que as pessoas fazem contigo, não tenha visão de perseguir as pessoas, porque o dia te perseguiu. Aprenda a perdoar, porque Deus quer te encher de tesouro, porque Ele te faz essa promessa. Glória a Deus, aleluia. Aprenda a perdoar, porque Jesus te pede isso. Aprenda, porque Jesus disse: olha, eu dei exemplo, seja como eu fui, para que o meu Pai vos encha de poder e de graça. Aleluia. E aí José, como inteligente que era, ele começa a fazer algumas provas para ver se os seus irmãos realmente tinham mudado. E aí eu coloco José no lugar de Deus, não que José é Deus, eu coloco ele no lugar de Deus, para que nós entendamos o que Deus quer falar com a gente. Eles chegaram, foram os perseguidores dele. Ou você nunca foi perseguidor do Evangelho? Ou você nunca foi zombador do Evangelho? Ou você nunca jogou pedra na igreja porque você achava que eles faziam barulho? Então José não leva isso para um lado pessoal. Ele entendeu a mensagem. Peraí, se tem fome na terra do meu pai, na terra que o nosso Deus deu a Abraão, eu fui enviado para cá para manter esse povo vivo, para manter esse povo alimentado. E aí eu abro um parênteses para que você, futuro pastor, futura pastora, homem e mulher de Deus, entenda: a prova que nós passamos é para que nós adquirimos experiência para poder ajudar outras famílias, para fazer com que eles sejam nutridos pela palavra, para fazer com que eles sejam cheios do Espírito Santo e não percam a direção, porque um dia ele vai encontrar
e seguir os seus próprios ideais. Verdade, Pai. Isso serve de experiência para a nossa vida. E José nos ensina isso. Quando ele perdoa os irmãos, mas ele começa a fazer prova como Deus faz prova com a gente. Ele pega, nutre os irmãos, coloca ali no saco as coisas que eles queriam, os cereais que eles queriam, e faz uma troca com eles, dizendo: olha, vocês podem ir, eu acho que vocês são espião. Eles: não somos homens de bem, então vocês vão deixar um irmão de vocês aqui. Já que vocês têm outro lá, o dia que vocês trazerem outro irmão, você leva eles, mas você vai largar alguém aqui, alguém de vocês tem que ficar aqui, ou vou dizer de bem hora, para que eu tenha certeza que vocês vão voltar. Sabe por que isso? José estava provando a fidelidade daqueles homens, porque lá no passado eram fiéis, assim como nós éramos. Eu e você cobramos fidelidade dos outros sem termos fidelidade. José, tudo bem de cobrar fidelidade, porque você não vê uma infidelidade na vida de José. Ele foge da prostituição, ele administra bem, ele tem visão de Deus, ele busca a revelação de Deus, e os irmãos eram diferentes, mas ele não cobrou dos irmãos ser como ele era. E como você faz? Você acusa as pessoas com erros menores do que você tem. Você afunda as pessoas sendo que você é pior do que eles. E Deus está dizendo com a gente: por que isso? Ninguém é melhor do que ninguém. Todas as pessoas pecam, erram, mas não precisa permanecer no erro, arrependendo e clamando por perdão. Eu perdoo. E voltando à história, José libera os seus irmãos, mas diz a alguém: olha, coloque todo o dinheiro que eles deram lá no saco deles de alimento, para mim ver se eles são fiéis ou são corruptos. Será que Deus não tem feito isso com a gente? Porque nós viemos à igreja todo destruído e chegamos aqui, fazemos campanhas, somos abençoados, e quando recebemos a bênção, nós distanciamos de Deus. E Deus quer te dar uma bênção muito maior do que essa que você recebeu, mas a infidelidade é tão grande que quando Deus te testa com a miserável bênção pequena que Ele tem te dado, você distancia dele. É isso que Deus está dizendo através dessa história. Eu coloquei essa bênção na sua vida só para fazer o teste. Eu abençoei você para te fazer o teste, mas você não está entendendo. Você está distanciando de mim, voltando para a corrupção, deixando de me buscar, deixando de ser alguém que eu escolhi, alguém da minha vontade, para fazer a sua própria vontade e viver as suas próprias escolhas. E é por isso que eles chegam assustados. Quando chegaram em Canaã, a terra prometida a Abraão, prometida a Israel, abrem os sacos e lá está todo o dinheiro que pagaram naqueles mantimentos. Será que nunca aconteceu isso na sua vida? Que você não esperava receber nada de Deus, e na hora que você menos esperava, clareou-se uma luz e Deus te socorreu. Aí você diz: agora eu acredito em Deus. Faz como Natanael, só acreditou em Jesus porque Jesus contou a vida dele. Não, nós precisamos de acreditar nas promessas do Senhor, mesmo que não haja possibilidade humana delas acontecer. Isso que é viver pela fé, é acreditar no invisível para alcançar o impossível, porque Deus fará acontecer nas nossas vidas. Eu não sei o que se passa na sua vida, porque eu não sou guru, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe até a sede que você tem de fazer a obra. Ele sabe o desejo que você tem, mas não consegue vencer o seu próprio medo. Ele sabe. E aí eu vejo os irmãos de José assustados na casa do seu próprio pai. Como pode ser isso? O dinheiro que nós pagamos pelo mantimento está aqui. Agora nós vamos se enrolar, o nosso irmão Simeão será morto, porque nós saímos do Egito como ladrão, porque trazemos o mantimento e trazemos também o dinheiro. Mas
Deus estava trabalhando nessa questão como está trabalhando na sua. Porque Deus, Ele prova para ver se você será aprovado. Não, Ele sabe que você aguenta a prova. Porque a minha Bíblia diz que não há tribulação na nossa vida que nós não a possamos suportar. Então, pastor, porque Deus está me provando para mostrar para as pessoas que estão ao seu lado que você é verdadeiro adorador, que você é servo do Senhor, não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele é na tua vida. E aí entra outra parte da história interessante. Porque você se lembra bem que José era irmão legítimo de Benjamim. E agora os outros eram meio irmãos. E José tinha um apego com ele, como Jacó tinha com Benjamim. E aí José pede que traga Benjamim para que ele a conheça. Ou veja, como prova de fidelidade. Porque se aqueles 10 irmãos de Jacó, agora 9, porque Simeão está preso, fossem infiel como foram no passado e invejosos como eram, eles jamais dariam a mínima porque ele estava preso. Aí eu quero abrir os seus olhos nessa noite. Será que Deus está fazendo essa mesma prova com a gente? Permitindo alguém da nossa família ser aprisionado para que nós venhamos mostrar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso interesse pela salvação dessa vida? E aí eu te pergunto, você tem feito algum esforço para chegar diante de Deus e mostrar essa pessoa a Ele, ou trazer algo que Deus tem exigido de você para que você possa receber o resgate ou a libertação daquele que está aprisionado? Eu sei que Deus está falando com alguém nessa noite. E eles convencem Jacó. E Jacó diz: já perdi José, agora vou perder também Benjamim, eu não deixo ir. Tem muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Deus está querendo uma coisinha nossa, não vou citar nomes porque pode ser qualquer coisa, e nós ficamos dizendo: não dou, não deixo. Mas Deus só quer que você ceda para que Ele devolva tanto que você deu, quanto que está preso, quanto o seu futuro de bênção que Ele tem projetado para a sua vida. Eu posso resumir isso quando Jesus diz: olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é isso? Dar algo que Deus está pedindo. E tem hora que você diz: Deus, o meu fardo é tão pesado que pode deixar ele comigo, porque nem o Senhor consegue carregar esse negócio. Quando você não cede a picuinha, porque Deus não te pede nada que você não possa dar. Deus, Ele é tão fiel para conosco que Ele nunca vai pedir uma coisa minha ou tua que eu e você não tenha a possibilidade de derramar sobre o altar. Nunca. Se Deus fosse como o diabo, seria diferente, porque o diabo, ele quer o nosso melhor, que é a nossa vida. E sabe o que é que Deus quer da gente? Adoração e louvor para nos dar vida eterna. Olha a diferença. Mas nós insistimos em servir os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, como estava Jacó relutando para não enviar Benjamim, porque ele tinha Benjamim como seu melhor. E na verdade, o melhor de Jacó já estava lá no Egito, há tempo, esperando por ele para o abençoar. Aleluia, glória a Deus. Nós não entendemos os caminhos de Deus, porque se nós entendêssemos, nós pegávamos atalho. Se eu e você entendesse ou conseguíssemos enxergar além da luta, nós não reclamaríamos, nós pegaríamos as nossas bagagens e sairíamos correndo em direção à cruz e deixávamos os pés da cruz, todas as nossas tranqueiras, e abraçaríamos com a cruz e levaríamos não só a nossa, mas levaríamos até a cruz dos outros para alcançar a nossa vitória. Para concluirmos, conseguiram convencer Jacó
E aí começaram a mostrar a José que tinha mudado. O que é isso? Deus espera você mostrar para as pessoas que você mudou. Porque Ele já sabe que você mudou. Ele conhece o seu interior. Eu não conheço. Na verdade, eu não conheço nem o meu. Porque tem hora que eu acho que eu estou crente, daqui a pouco eu estou irado, já não estou mais crente. Então, você e eu não conhecemos nem a nós mesmos, muito menos a vida alheia. Mas Deus conhece a tua estatura, Deus sabe a cor nítida dos seus olhos, sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe o número do seu sapato, que aperta ou que desaperta. Ele conhece a sua história e escreveu um final feliz para ela. Só espera você passar para te dar a vitória. Você tem um tesouro aí. Não sei se o seu tecido de carregar tesouro é um saco ou é um vaso, mas eu sei que você carrega algo que você não tem valorizado, mas está aí com você. Eu não sei se você é um saco ou se você é um vaso, mas que tem algo de Deus na tua vida. Tem. É necessário você tomar posição diante de Deus para receber o que Ele tem para te entregar. Glória a Deus. Não adianta disputa entre lares, entre família, entre casa, entre irmãos, porque isso não agrada a Deus. Porque se isso agradasse a Deus, José tinha feito muita coisa contra a sua família. Mas ele entendeu diferente, dizendo: olha, quando ele dá a se revelar aos seus irmãos, e eles disseram: ah, meu Deus, agora ele vai nos matar. José disse: não, eu não vou matar vocês. O nosso Deus, o Deus dos nossos pais, permitiu tudo isso na minha vida, para que eu conservasse vocês em vida nesse dia de dificuldade. Talvez você não esteja entendendo a mensagem, mas eu quero refrisar bem o meio que eu disse: olha, tudo que você tem passado não é de graça, não é à toa, não é perdido. Isso tudo que você tem passado é uma aula que Jeová está te dando para amanhã você discursar na praça pública, em auditórios grandes, e dizer: eu passei, como diz a pastora nesta noite, eu passei por Lodebar, mas hoje eu assento à mesa do rei, porque Ele enviou a carruagem na minha cidade para me buscar. Foi o que aconteceu com os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José. Vieram apreensivos, como eu e você viemos à igreja nesta noite. Senhor, tem misericórdia de mim, usa alguém para falar comigo. Estou vazio, estou louco, estou sem graça, estou sem vida, estou sem força espiritual. Faça algo por mim, ó Deus. E Deus está me usando para dizer para você: amanhã você vai dar gargalhada do que passou hoje. Quando você olhar para as outras vidas que você tem abençoado, você vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, porque Deus me supriu as minhas necessidades e hoje eu posso abençoar outras vidas. Glória a Deus, aleluia. Você tem que crer no que você ouve. Por quê? Porque quando as pessoas dizem que você é feio, você acredita. Quando as pessoas dizem que você é bobo, você acredita. Quando as pessoas dizem que você vai ser derrotado, você acredita. Quando as pessoas dizem que você é perdedor, você acredita. Mas quando Deus diz que vai te fazer vencer, você duvida. Você não merece vencer por isso, porque acredita no homem e desacredita de Deus. Agora a família de José reúne e chega e diz: olha, houve um engano. O nosso dinheiro esteve conosco, foi junto com o nosso mantimento. Aí Jacó já diz ao outro, José já diz ao homem: o seu cooperador, o seu administrador, busque Simeão, para que ele se acalme, porque talvez eles estão pensando que já matamos ele.
que as pessoas estão pensando de você. Tem gente, pastor, ele acha que pensa que a gente já morreu. Diz que o nosso ministério está afundado, a nossa fé está acabada. Mas eu quero abrir um parênteses e trazer a você uma revelação do céu. Podemos estar aprisionados, mas ainda temos visão de Deus. Podemos estar esquecidos, mas ainda temos o poder de Deus na nossa vida. Podemos estar perseguidos, mas ainda somos homens o suficiente para dizer que Deus é Deus e a vontade dele se cumprirá na nossa história. Trouxe Simeão. E ali, eles também mostram, resumindo, mostram também Benjamim. A Bíblia diz que José não se contém, vai ao canto lá do outro quarto e chora. Sabe o que é isso? Compaixão, certeza do poder e da ação de Deus na sua vida. Ele poderia muito bem dizer: eles foram mal comigo, eu serei mal com eles. Tem gente na igreja vivendo isso, não alcançou o poder de Deus na sua vida ainda, porque você quer vingança, e a vingança de Deus não é tua. Deus está dizendo para você nessa noite: sou eu, seu Deus, que faço vingança, e não é para tu fazer vingança com as tuas próprias mãos. Verdade, Pai, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que José nos abraça e beija, coisa que nós não fazemos mais nem em dia de festa. E José está fazendo isso em um momento que ele poderia vingar todo o seu sofrimento. Se tem alguém que merece ser vingado, é o diabo que tem te cegado. É Satanás que tem colocado desejo de ira, de ódio, de perseguição no teu coração, que você não consegue amar ninguém, nem a ti mesmo. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Nós não estamos tendo condição de amar nem a nós mesmos. Por quê? Porque se nós amássemos a nós mesmos, nós obedecíamos a palavra e viveríamos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh, Deus, glória a Deus. A recompensa vem no verso seguinte: comerás do trabalho nas suas mãos. Olha Deus te abençoando financeiramente. Os seus filhos, a sua esposa, será como fruto à beira da mesa, fruto da oliveira. Olha Deus abençoando a sua família. Por quê? Porque está vivendo no temor do Senhor, na vontade do Senhor, na presença do Senhor. E aí o tesouro tem que aparecer no saco, no vaso, na bacia, no sanitário, porque Deus faz isso acontecer na sua vida. Por ser bem-aventurado. Termino dizendo para você que Deus não quer resgatar só a sua família, só o seu irmão mais novo. A Bíblia diz, para voltar lá no começo, quando diz a terra que manda leite e mel, a Bíblia diz aqui após esse texto, ao 45 ao 46, que José vai buscar Jacó. Vem 70 almas para o Egito. Mas depois de 400 anos voltam para Canaã quase 2 milhões de pessoas. Aleluia. Por que isso aconteceu? Porque alguém foi traído pelos irmãos, foi lançado na cisterna, foi lançado na prisão, e na prisão ele intercedia, buscava a Deus, e alguém tinha visão lá fora, sonho, vinha até a ele interpretava, traduzia, e Deus era glorificado na vida de alguém que foi traído pela própria família. E agora eu digo para você, crente abençoado que você é, foi traído pelo vizinho que ia abandonar Jesus. Então Jesus deveria ter nos abandonado, porque ele foi traído pelo um dos seus melhores amigos, o seu tesoureiro, o seu homem de confiança. Mas ele não abandonou a cruz, porque lá ele estava vendo eu e você, não só no saco, não só no vaso, mas estava lá na cruz, o nosso maior tesouro, que é a nossa salvação.
não? Verdade, vai, glória a Deus. Aproveite esse período terrível que você está passando. E aproveite para se humilhar diante de Deus. E dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer me fazer governador, é? Então me dá sabedoria, porque eu estou burro. Eu estou querendo lutar com as minhas armas carnais, não com as espirituais. Porque se José fosse lutar com as armas carnais, ele poderia muito bem envenenar toda a prisão, porque a prisão estava na mão dele. Mas ele estava lutando com as armas espirituais e buscando a direção de Deus. Eu tive um sonho há anos que o sol, que a lua, as estrelas se curvariam diante de mim. Isso não aconteceu, então ainda não é o fim, porque quem tem promessa de Deus não morre sem vê-las cumpridas. Deixa de ser alguém carrancudo e oprimido por percas. Percas faz parte de todo mundo. Jesus perdeu o pai. Jacó perdeu José, entre aspas, mas perdeu. Perdeu a sua esposa amada. Talvez você perdeu uma bicicleta velha e está reclamando. Larga de ser lamentação, lamentador. Busque-se alguém que adore a Deus em meio às crises, em meio aos problemas, e diga: mesmo que ele me mate, eu vou acreditar nele, porque ele me fez a promessa. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando você entrar na sua dispensa espiritual e começar a escafuchar os sacos que você separou para colocar lá no bazar espiritual do céu, você vai achar o grande tesouro que tem dentro do seu saco, do seu vaso, e você vai se arrepender, como diz o irmão Adenaldo aqui nessa noite: já está velho demais para usar o tesouro que tem guardado no seu peito. Acorda, levanta-te e faça como fez José. Pai, seja com todos os meus inimigos. Tudo bem que eles me venderam, mas foi bom para mim. Fui governador, fui administrador da casa de Potifar, aprendi a administrar lá. Fui para a prisão e lá aprendi a coordenar homens perigosos presos. E da prisão, ao invés de sair para a masmorra, ou para a guilhotina, ou talvez para a forca, ele sai da prisão para sentar na cadeira de governador. E aleluia, glória a Deus. É isso que Deus está preparando para a sua vida. Amém? Amém. Irmã Vilma, louva ao Senhor. Eu sei que você tem um hino aí para cantar. E essa palavra não foi eu que elaborei para você, não. Foi Deus que a deu aos nossos corações para o seu. Aleluia. E garanto a você que dias melhores virão na sua vida. Podem até tentar ofuscar o seu brilho. Podem até tentar apagar a sua luz. Mas sabe o que vai acontecer? Vão ter que te aplaudir, porque você brilhará mais do que os seus perseguidores. Fique de pé. Já estamos terminando. Salve, irmão, uma paz de cima bem, irmãos. Glorifico o Senhor, porque Ele está presente aqui. Eu consigo sentir a presença do Senhor, irmãos. Glorifica Ele. Hoje eu fui para a feira, fazer um bazar, irmãos. Quando eu cheguei ali, o diabo se levantou contra a minha vida, queria me bater. Aí um homem ficou contra eu, mas o Senhor enviou uns 7 para estar do meu lado ali. Eu quero falar para você que é assim que Deus faz comigo e com você. Ele nos exalta, ele se levanta no nosso lugar, para que o nome dele seja glorificado. Então presta atenção nesse hino que o Senhor vai fazer. E ali eu estava para glorificar, para fazer a obra do Senhor, irmãos. Eu não estava ali para aparecer, não. Mas graças a Deus, até o ponto na feira eu consegui para fazer o bazar para a obra do Senhor.
Quando aquele homem tentou me envergonhar. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não foi embora, ele está aqui. É dia de você achar seu tesouro escondido. É dia de receber a promessa que foi feita lá na infância. É hoje, não é amanhã, não, é hoje. Sabe que te amo e não te deixo só. Sabe que quando luta você vencedor. Sabe que às vezes mas eu como que eu Deus te livro. Filho, sabe que pra mim
e eterno Pai. Agradecemos a Ti pela palavra, pelos testemunhos, pelos hinos cantados, pela vida de todos os presentes, pastor Eliarte, o Manguito, a sua esposa, o irmão Rosana e todos os demais. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos estas vidas aqui presentes. Que todos nós saibamos usar o tesouro de Deus para nós. Que nós venhamos exercitar a nossa fé e abocanhar o que é nosso. E jamais nos entregar ao adversário, porque a luta está grande, porque a batalha é grande, porque a barreira é grande, mas o Senhor é maior do que tudo isso. Então nós somos gratos e pedimos a Ti, nos dê uma semana de vitória. Visite, ó Deus, os membros dessa igreja, onde quer que esteja, seja aqui, seja do outro lado do oceano, onde quer que houver, ó Deus, alguém que irá ouvir essa palavra, alguém que irá, ó Deus, ou que tem testemunhado o amor do Senhor por a terra através da palavra, seja abençoado em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, estejam todos abençoados. Está terminado em nome de Jesus. Amém.